Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast tão maroto de paternidade supimpa que tá aqui trazendo episódios extras para você nessa campanha de março do hashtag O Podcast é Delas 2020. Então hoje a gente trouxe uma convidada extremamente especial, que eu tô até nervoso aqui de ter você com a gente. Porque não é todo mundo que eu converso aqui, eu nunca conversei com ninguém aqui que já apareceu na Nature, né, na revista Nature. Então assim, eu tô aqui, vou ficar muito mais calado do que falando, e para isso eu trouxe Natália Mota. Muito bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Poxa, valeu, fico feliz mesmo. Assim, a gente está no meio dessa coisa toda de corona, então fico feliz de você ter reservado esse espacinho para conversar com a gente. Para você, ouvinte que está aí, infelizmente não deu para a gente conseguir fazer com que o Huberto e o Vitor participassem. A gente está na primeira semana, a gravação desse episódio está sendo na primeira terça, onde está rolando o afastamento social para todo mundo, né? A quarentena de todo mundo. Uhum. Então, a gente já não ia gravar presencialmente, eles não iam vir aqui em casa, mas acabou que eles não conseguiram se organizar para entrar por Skype. Então vai ser só eu e a Natália, mas não tem problema, porque quem importa mesmo de estar aqui, está aqui, que é a Natália. Gratidão. Deixa eu falar com vocês sobre a parceria supimpa que temos com o Spreaker, que é a plataforma que a gente usa aqui em todos os podcasts da nossa casa, tanto para hospedar, como distribuir, gerenciar e até monetizar os nossos programas. Você pode publicar os seus podcasts em todas as plataformas de streaming num piscar de olhos. Tem estatísticas super detalhadas e você pode hospedar vários programas sem pagar mais nada por isso. E ainda consegue fazer sessões ao vivo para os seus ouvintes. Use o cupom Tricô de Paz, muito fácil, né? Para pegar os seus 30 dias de graça. Vai lá em Spreaker.com para conhecer. Mas vamos lá então, conta um pouco para as pessoas quem é a Natália, de onde você veio, para onde você vai, quais são os seus trabalhos, quais são os seus filhos, para a pessoa começar a se entender mais quem que é você. Tá joia. Então, eu sou uma cearense que passou a vida inteira aqui no Nordeste e que sou apaixonada por ciência, né? Sempre fui desde criança. E tive a sorte de cursar a universidade num período em que a ciência estava tendo muita visibilidade e tinha grande importância para o governo. Era um setor estratégico e isso permitiu que fosse criado o Instituto do Cérebro, que é a minha casa, né? Aqui em Natal. Então, vim fazer medicina aqui em Natal aos 19 anos e quando eu estava concluindo o curso, eu conheci Siddhartha Ribeiro, hoje em dia meu marido, e a gente começou na época a trabalhar juntos com um experimento de coletar sonhos de pacientes psiquiátricos. Então, eu estava já apaixonada por psiquiatria, fazia estágios em vários hospitais, e sempre ratinha de laboratório, né? Então, eu sempre estava em um laboratório, em outro, e daí quando eu conheci, o Siddhartha veio para Natal e eu conheci os trabalhos que ele estava desenvolvendo. Ele trabalhava com sonhos e sono, principalmente modelo animal. Ele me deu esse desafio super legal de coletar sonhos de pacientes com esquizofrenia. Caramba. E estudar essa relação entre sonhos e psicose. E daí eu achei muito legal, tinha vários textos de psicopatologia básica que falavam disso e dessa semelhança dos fenômenos. E daí foi uma descoberta super legal, mas o desafio não era esse, o desafio era colocar matemática nisso, né? Medir esse fenômeno, comparar medindo. E foi um desafio enorme, porque eu tinha algo que depois eu reconheci em várias colegas, também mulheres na ciência, e hoje em dia tem, inclusive, alguns artigos sobre isso, falando dessa construção
essa ideia de que mulheres vão ter dificuldade de lidar com cálculos, com matemática, com determinadas disciplinas. Eu tinha esse preconceito comigo mesma. Olha. E isso foi uma limitação minha, que eu superei a partir do momento que eu comecei a primeiro, muito motivada em fazer o que eu estava fazendo, e vendo que fazia muito sentido, e tendo um olhar de incentivo, principalmente do Siddhartha, do meu orientador formal depois de mestrado e doutorado, Mauro Copelli, né, físico da UFPE, do Departamento de Física. Então, eles dois me empurravam muito para cima. Então, se eles estão acreditando em mim, eu vou acreditar também, né? E daí eu, né? Se é para ser maluco, vamos ser também, né? Então, é algo que eu vivo falando, né, com várias das minhas colegas, onde eu percebo isso. A gente precisa, para quebrar esses preconceitos que a gente tem dentro de nós, principalmente com algo que nós carregamos sobre nós mesmos, a gente tem que ser um pouquinho maluco mesmo. Uhum. A gente tem que acreditar que a realidade é diferente nesse sentido, que ela pode ser diferente. É assim que você supera essas limitações que são só internas. E daí eu me lancei a estudar matemática e estudar teoria de grafos, e no mesmo momento que eu estava aprendendo a psicopatologia, como que acontece esse fenômeno da psicose, o que é que acontece no comportamento de pessoas que vivem com a esquizofrenia, que fazem que o psiquiatra perceba aquilo no momento que ele fala, na forma como ele fala. Então eu percebi que tinha uma questão de organização da fala mesmo ali, e que tinha uma questão de linearidade da fala. Então vários sintomas que fazem com que o psiquiatra descreva ali no exame dele e diga, isso daqui está parecendo esquizofrenia. Por quê? Porque o discurso está descarrilhado, ou seja, ele parece um trem que está no trilho e sai do trilho, né? Uhum. Mente desorganizada, pensamento fragmentado. Então dá essa ideia de desorganização da fala, que seria uma expressão de uma desorganização mental. Então eu pensei, se tem tanto sinônimo para falar sobre isso, por que a gente não mede essa linearidade colocando as palavras em sequência e representando por um grafo, que é uma trajetória, né? Pode ser uma trajetória, né? Uhum. Um grafo é um conjunto de nós, né? Vamos dizer, bolinhas, em que você representa a sequência deles por setas, e como que eles estão relacionados um ao outro, né? Então, eu pensei, vamos botar o discurso assim e medir as características desse grafo, ver como que está a forma desse grafo, né? Os aspectos de estrutura desse grafo. E foi aí que eu comecei a descobrir. A gente descobriu, o primeiro artigo foi de 2012, mas eu comecei essa pesquisa em 2006, então foi um caminho bem longo. Caramba. Até ter o primeiro artigo, né? Uhum. E nesse processo todo vem aí aprender, tanto aprofundar o que eu já estava fazendo, quanto aprender as bases da matemática que eu iria utilizar, aprender a programar e superar todas essas limitações que eu imaginava que eu teria e que no final, hoje em dia, são parte da minha vida, talvez a parte mais divertida, eu acho, eu adoro. Cara, que sensacional. Então, é por aí. Então, a gente, já no primeiro artigo, a gente viu que quando os pacientes falavam de um sonho, eles, quando não tinham o diagnóstico de esquizofrenia, ou se não tinha sintomas, ou se tinha uma outra patologia que a gente chama como transtorno bipolar do humor, e que também apresenta sintomas tão graves quanto a esquizofrenia, psicóticos, né, como alucinação e delírio, eles tendiam a falar sobre sonho de uma maneira mais complexa, vamos dizer assim. Então, os grafos que formavam a partir dessa trajetória de palavras eram grafos bem complexos, como se fosse uma rede com bastante conectividade entre todos os elementos ali, entre todas as palavras. Mas as pessoas que tinham diagnóstico de esquizofrenia, não.
elas continuavam falando de uma maneira bem empobrecida, né? E a gente conseguia medir isso no gráfico, porque o gráfico ele ficava uma reta simples. Ele não tinha muitas curvas, ele não voltava, ele não se conectava. Quando a gente mede isso e usa isso para classificar, então a gente pega algoritmos computacionais, informa para o computador só isso, informa só essas medidas de grafo e pede então para o computador classificar quem é do grupo esquizofrenia, quem é do grupo controle, e o computador consegue distinguir em média, pelos estudos, mais de 90% de acurácia quem pertence à classe que foi diagnosticada com esquizofrenia. Gente. Então a gente aplicou isso para uma população de quem estava começando sintomas pela primeira vez, na primeira consulta que estava indo para o médico, né? A gente sabe hoje em dia que esse diagnóstico, ele, em média, ele passa 2 anos para ser fechado, para ser firmado. Então, você adiantar esse diagnóstico adiantar muita clareza e muita orientação para essa família, né? Segurança na hora de tratar, firmeza na hora de orientar, né? E práticas de saúde mental. Então, e com o tempo a gente foi vendo que não só tinha a ver com esquizofrenia, mas tinha a ver com cognição em geral, porque se é algo que está, de uma certa forma, dificultado na esquizofrenia, o que é que acontece no desenvolvimento de uma criança saudável, típica, que permite com que ela desenvolva essa habilidade de contar histórias de uma maneira bastante complexa, conectada. Quais são os correlatos da cognição da criança que tem a ver com isso. Então, a gente percebeu que aqueles mesmos atributos que estavam diminuindo quando as pessoas sofriam com esse diagnóstico, nas crianças, na escola, então coletando relatos de 30 segundos em crianças na hora do recreio, foi um estudo super gostoso de fazer. A gente vê que aquelas crianças que têm melhor performance de QI, de memória verbal, de habilidade de teoria da mente, que significa que a criança é capaz de entender que a mente do outro é diferente da dela, né? São bases para desenvolver empatia, por exemplo, né? E essas crianças, elas falavam de uma maneira mais complexa, mais conectada, né? Então, esse conjunto de trabalhos eu realizei num momento também muito fértil da minha vida pessoal, em que eu tive 2 filhos, né? Você falou fértil, tipo, literalmente. Super fértil. Bem fértil mesmo, né? Então, o Ernesto, ele nasceu quando eu estava terminando a residência. Foi um momento super complicado, mas super prazeroso também, porque eu tive toxoplasmose na gestação. Nossa Senhora! Do Ernesto, do meu primeiro filho. Foi um susto e eu desacelerei muito a minha vida por conta da licença que eu fiquei no final da gravidez. E daí deu tudo certo. O Ernesto é um menino super saudável, vai completar 10 anos agora em junho. Mas na época, né, a gente se segura com esperança, né? Que é a mesma segurança que eu tô me segurando agora, né? Então, se for preciso brincar de Poliana, eu brinco, né? Eu vou manter a esperança até o final, porque a gente deve recusar aquele sofrimento que é opcional, né? Sim, então, com certeza. Eu fiz isso. E isso me deu muita tranquilidade para seguir nesse caminho sem ter tanta expectativa, assim. Na época é muito difícil fazer ciência também do Brasil, né? Ainda mais sendo mulher, né? Pô, cara. Poxa.
Deu vontade de te dar um Mas, abraço aí, tipo, poxa vida, cara. mas é isso, assim, é manter a expectativa mais baixa, Uhum, né? Quando ele nasceu, então eu tinha aquela rotina, né, de estar com um bebê que precisava de fazer um tratamento, fazer um acompanhamento médico bem rigoroso, né, para ver se não estava desenvolvendo sintoma. uhum. E na mesma época eu estava terminando a residência, entrando no mestrado e finalizando esse primeiro artigo, né, e apaixonada, querendo descobrir com muita curiosidade para isso. Então foi um momento muito cheio de incertezas e eu via que eu tinha que fazer muita superação de quem eu era mesmo, né? Daquilo eu tinha que aprender muita coisa. Então eu me sentia assim um atleta, treinando como atleta de alta performance, mas com a bola de ferro no meu pé. Né, porque dava Hum. 5 horas da tarde, eu olhava para os meus colegas, né, e eles continuavam lá, iam tomar um cafezinho e conversar sobre as suas pesquisas. Enquanto eu ficava naquela, né? Eu vou pegar o menino na escola e daí eu vou amamentar e daí acabou o meu dia porque eu tô morta de cansada, né? E o fluxo criativo interrompe aí. Aham. Então eu me sentia muito frustrada e eu não tinha lugar para falar daquilo porque eu não tinha muitas outras colegas e das minhas colegas, das minhas amigas, nenhuma era mãe. Então eu me sentia muito só naquele ambiente, né? E assim, sem uma pessoa para trocar experiência. E daí, quando eu fui numa escola de altos estudos, né, uma escola latino-americana de neurociências para educação, foi assim, divisor de águas, né? Foi em 2014, eu fui no Uruguai. E daí tinham mulheres maravilhosas que chegaram no meio do jantar, chamaram todas as meninas e falaram: gente, vamos fazer uma roda aqui. E contem pra gente quais são suas dificuldades, as que você sente no seu cotidiano, de fazer ciência sendo mulher. E daí eu comecei a chorar, né? Nossa. Nossa, a primeira vez que eu tava falando daquilo, eu nem sabia que tinha um espaço para falar daquilo. Caramba. Nossa, é muito difícil estar aqui sem meu filho. Ele tem só 2 anos. Não, na época eu tava com 4. Ele tem só 4 anos e eu tô aqui já há uma semana e eu tô morrendo de saudade e eu sempre fico naquela dúvida e tarará. E assim, eu percebi como aquilo me fez bem de falar sobre isso e de encontrar escuta para isso, Uhum, né? E de uhum. encontrar mulheres que estavam lá mais velhas, mais experientes naquele caminho e falar: eu tive 4 filhos, a gente consegue, isso também vai passar. Você tem como conseguir ajuda, você pode pedir ajuda para suas amigas, você pode pedir ajuda para sua família, você pode pedir ajuda para o seu marido, não tem que carregar tudo sozinha, né? E aquilo tudo, assim, não é uma questão de mudança na vida prática apenas, né? E não é dar ideias que sejam úteis, mas é ter essa escuta, é Sim, você claro. sentir que você pertence àquele lugar Uhum. e que você não está deslocado naquele lugar. Porque quando você não se sente representado, e é isso que acontece com todas as questões de minorias, né? Uhum. É que você chega ali e você não vê ninguém parecido com você, ou ninguém que vive o que você está vivendo. E daí você começa a pensar que aquelas dificuldades são porque você não deveria estar ali. E isso muitas vezes não é verdade, né? Então eu me senti acolhida, eu me senti bem-vinda na academia. Que maravilhoso. E isso me fortaleceu pra caramba. Ainda hoje eu tenho contato com essas mulheres. Fui para essa escola mais 4 vezes. E agora era para eu estar viajando agora, para ir de novo para o Uruguai. E foi cancelada a conferência por causa do coronavírus, né? Uhum. Mas assim, é uma mentoria que tem um caminho duradouro. Eu imaginava que eu ia vê-las ali uma única vez e ainda hoje eu me correspondo com elas sempre que tem alguma coisa legal assim que acontece. Então, por conta disso, eu comecei a fazer isso também com todas as minhas amigas e colegas que eu via que estavam passando por alguma questão que eu já tinha passado. Uhum. E daí nasceu Sci Girls, né? Que é esse grupo de mulheres
que começou como um grupo de colegas de laboratório que decidiram se reunir. Então eu chamei as meninas numa bela quarta-feira, vamos se reunir aqui para a gente conversar sobre essas questões, né? Aham. E é um lugar seguro para falar sobre isso. É um lugar que pode falar dos seus medos, é um lugar que pode falar das coisas mais estranhas, das coisas mais básicas, né? Então já saiu de tudo, tipo, eu não aguento mais que eu chegue em casa, meu namorado não lava a louça, porque ele sempre acha que eu tenho que lavar a louça. Eu passo o dia inteiro fazendo experimento e ele não acha que tem que lavar a louça. Isso é demais, eu não consigo falar com ele e tratar isso assim, poxa, amigo, não sei o que, faz assim, faz assado. O lema, até disso, até coisas super difíceis, como se sentir numa situação difícil e perigosa, no sentido de assédio sexual mesmo, ou de medo com doenças graves, como câncer de mama, por exemplo. Então a gente está ali para dar apoio umas às outras, né? E a gente fala que o nosso lema, e a gente relembra esse lema toda semana, é que o problema de uma ali é problema de todas nós. E o sucesso de uma é sucesso de todas nós. Por que isso? Cara. Porque toda mulher que entrar e fizer a diferença nesse campo, ela muda a visão da sociedade. E a sociedade acolhe melhor todas as outras mulheres que forem fazer ciência também. Então a gente entende que se a gente estiver junta, a gente consegue avançar mais, né? Então a gente tem essa irmandade, assim. Então, se alguém está tendo problema com isso, a próxima a ter problema com isso, muito provavelmente serei eu. Pois é. A minha amiga do meu lado. Então a gente tem que se ajudar nisso, né? E daí é isso, né? Então, hoje em dia, essa minha rotina, agora virtual. É verdade. de encontros e de apoio, né? Para passar essas dificuldades, né? Cara, você falou tanta coisa, eu tô aqui embasbacado, o Gregory que tá aqui, que é o nosso ouvinte, apoiador, tá aqui no chat falando que sensacional, eu tô... É tanta coisa e sabe, eu não sei nem o que comentar, porque é muito maravilhoso ver o seu trabalho e é mais incrível ainda ver o caminho que você percorreu, porque muitas pessoas olham talvez para você e enfim, veem só, né, meu Deus, nature e tal. Não que isso não seja importante, porque isso é importante pra caceta, mas mas não fazem noção do que é, o que você já teve que passar, né, pra chegar Sim. até aqui e entender que, pô, eu tô aqui assim, cara, ela já é mulher. E eu duvido, assim, provavelmente você teve uma criação diferente, mas a maioria das famílias tradicionais não vai incentivar uma filha menina a ser cientista. Então, tipo, você já passou por isso. E aí você fez medicina. E aí você vai ser pesquisadora. E aí você, não, peraí, não, eu gosto de psiquiatria. Aí vai pra psiquiatria. Aí não, preciso aprender matemática. Aí vai pra matemática. Não, agora eu preciso programar. Eu fiquei cansado só nesse primeiro estudo, entendeu? O resto tudo eu já tava aqui largado no chão, sabe? Muito, muito maravilhoso, cara. Mas aprender é divertido. Não, eu tenho certeza. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Por isso que as pessoas que fazem, né, ciência e são apaixonadas pelo que fazem, elas normalmente, quando falam para alguém sobre o seu trabalho, parece que está falando aquela coisa super específica daquela molécula, tal, não sei o que, mas fala com empolgação. Eu vou te explicar, essa empolgação vem dessa motivação, dessa paixão de aprender o novo, né? Então, a ciência, ela é uma fronteira do conhecimento que mesmo que você está entrando numa terra, num terreno que nunca foi explorado antes, né? Então, imagina... um primeiro momento em que os polinésios pegaram um barco, se colocaram no mar e chegaram na terra firme de novo, né? Então, é mais ou menos isso, é desbravar, é conhecer, né? E daí, essa paixão, ela move muita coisa. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal de você superar essas dificuldades para expressar essa criatividade, para expressar essa paixão.
é porque você também cresce como ser humano. Sim, É sem um dúvida. processo parecido com a maternidade, sabe? É duro, é difícil, cara, é difícil. Quando o primeiro filho nasce é difícil, a gente muda muito, né? Nossas expectativas, a nossa rotina, os nossos desejos, né? A gente não quer mais ir pra balada, encontrar o príncipe encantado, a gente só quer dormir, né? Dormir. Com Então, certeza. é uma coisa assim, muda tantos parâmetros, né? E você vê que é um casulo, que de repente você sai uma borboleta, você não sai mais a mesma pessoa. Uhum. A ciência, ela tem esse efeito transformador também, em quem passa pelo processo da descoberta com essa entrega, sabe? Nossa, Então, maravilhoso. é por isso que a gente tem que incentivar, cara, no Brasil, assim, que a gente, para encontrar soluções para os nossos problemas, só sendo daqui, velho. Só entendendo o que é o perrengue de estar aqui, sabe? Né? Não, com O certeza. perrengue e as delícias. Não, Mas o Greg até comentou aqui, a gente só quer dormir é a frase. E tipo, a gente, é a nossa vida, é lema de vida isso. E você me lembrou muito bem o pequeno detalhe de que você fez tudo isso, tem feito tudo isso e sendo mãe, sabe? E que a gente sabe, a gente conversa com outras mães, a gente sabe a realidade de muitas mães que passam muito perrengues né, nos seus trabalhos, nos seus empregos por serem mães. E você está aí desbravando o desconhecido e sendo mãe também. Eu imagino inúmeras vezes, por exemplo, de casos, sei lá, de pessoas que... porque assim, uma coisa que acontece muito fora da academia, mas imagino que na academia também, que é a mulher ser descreditada do que ela faz, acharem que é um homem, Muito! tipo a J.K. Rowling, né, que teve que Muito! inventar dar abreviada no nome para o pessoal achar que era um homem que escreveu Harry Potter, porque senão ela não ia vender livro. Exato, muito, muito. A gente normalmente tende a ter uma expectativa de retorno equânime, mas o mundo ainda não é. Não, a gente ainda não está nesse mundo em que homens e mulheres são vistos como iguais, principalmente em campos que são tradicionalmente que invadem o inconsciente coletivo com determinados padrões. Então, quando você pensa assim, poxa, fizeram, por exemplo, descobriram a vacina para o coronavírus, quem que você acha que vai dar entrevista de descoberta da vacina do coronavírus, né? Você sempre imagina um homem branco, de meia idade, com cara de pessoa séria, Sim, né? sim. Sem muitos sorrisos, né? É mais ou menos esse estereótipo. Esse estereótipo tá no inconsciente das mães e dos pais que criam essas meninas e também no inconsciente delas. Então, você briga consigo mesma na hora de você pensar assim, mas serei eu a dar a notícia de uma descoberta? Né? E tá também no retorno como as pessoas olham para o teu trabalho. Então, normalmente, eu já cheguei a situações, cara, constrangedoras, de assim, eu sou casada com o Siddhartha, e o Siddhartha é uma pessoa que tem um nome muito bom, muito legal por aí. Eu fico muito feliz com toda a voz que ele tem, e ele sempre me colocou para frente, ele sempre fez questão que eu tivesse na frente representando e colocando meu nome, sempre falou assim para jornais, imprensa, é com ela que você tem que falar, né? E mesmo assim as pessoas davam crédito a ele, né? Nossa. Então mesmo assim sempre davam crédito a ele, era incrível. Então eu cheguei a situações de estar em rodas de conversa e chegarem amigos e falarem, nossa, mas você deve sentir muito orgulho do seu marido, né? Aquele trabalho dele com psiquiatria computacional, Puta merda, que né? isso? Pois é, meu trabalho. Não, você não tá entendendo, é com matemática, ficou teimando comigo, sim, é meu trabalho. Não, o primeiro autor é Mota, sim, meu nome é Natália Mota, é meu trabalho. Gente, eu tô em choque, cara. Não, mas isso é, é uma constante, né? E de estar em aula, já dei aula, assim, palestra, né? E daí o aluno levanta e, nossa, eu sei que médicos são espertos, mas como que você aprendeu matemática? Que é isso, cara? E eu olho assim, pois é, como assim eu aprender matemática? Por que não eu?
Minha nossa Aí o senhora, cara. menino ficou constrangido, assim, né? Ele, não, me desculpa, não quis ofender. Eu, não me ofendeu, não, só queria saber. Fiquei curiosa. Não, se você Gente. acha que tem alguma limitação, deixa eu te falar. Tem muita material maneira aí na internet hoje em dia, inclusive de graça, né? Se tiver sentido alguma dificuldade, te dou uma dica. Porque assim, eu fiquei assim, what is the point, né? Assim, Aham, que aham. louco, gente. E daí, assim, mas o pior é aquele que não se manifesta, porque esses que se manifestam, muitas vezes é um negócio tão arraigado que a pessoa nem percebe que vai lhe ofender, por isso que ela manifesta. O pior é aquele que não se manifesta. É aquele Sim. que te dá um tapinha nas costas e acha, né? Então, não, acho que não. Então, assim, eu percebia isso no entorno, né? Então, eu fiz um primeiro paper, eu esperava ter aquele mesmo impacto na comunidade local que eu via que os meus colegas homens tinham. E não tinha. Então, eu fiz o segundo e não tinha. Então, eu fiz o terceiro e não, deve ter sido o Mauro Copelli. O Mauro Copelli lá de Pernambuco. Eu fiz o quarto e não tinha. Aí eu fui fazendo, e daí um belo dia chegou um aluno para mim e me perguntou, não como que eu tinha feito 15 papers no doutorado, mas por quê? Aí ele chegou para mim, por que você fez isso? Por que você não parou no 10º? Aí cara, nunca ninguém me colocou nessa situação. Vou te falar, a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque eu tava com raiva. Dá raiva. Pô, Dá imagino, raiva cara. você fazer. E daí eu pensei, cara, no processo você vai aprendendo, tem isso para fazer. Tem uma outra questão também, quando você faz uma pergunta que é realmente relevante, é interessante, é ousada, e esse tipo de pergunta deve ser mais fomentada aqui no Brasil, você tem um monte de perguntas subsequentes para serem feitas, e você está na prioridade daquela descoberta, porque você sabe os detalhes como aquela descoberta foi feita. Então é fácil colher essas frutas maduras que estão baixinhas no pé, sabe? Uhum. E foi mais ou menos isso que aconteceu na minha carreira, né? Então foi uma primeira pergunta muito ousada, que deu certo, e daí as perguntas subsequentes, boa parte do aprendizado já tinha sido feito. E a gente teve essa construção ao longo do processo, né? Sim. Então, e tudo isso passa por você acreditar que mesmo estando aqui, mesmo sendo uma brasileira, mulher do Nordeste, com 2 filhos, tendo que pegar a menina na creche, catarrento, que tem piolho, tem tudo, todos esses troços, entendeu? Nessa situação Aham. você consegue, cara, porque você tem curiosidade. Sim, sim, E sim. você quer contribuir, né? E assim, eu te digo mais uma coisa. Eu acho, inclusive, que grandes descobertas vão ser feitas justamente de países e de pessoas, de pesquisadores que estão em situações periféricas. Por que eu acho isso? Porque a gente vive uma crise da ciência e Uhum. uma crise do capitalismo como um todo. Sim. Então, esses locais de privilégio nos colocaram onde a gente está agora. Essa resposta imune do planeta Terra a toda essa degradação de anos que esse sistema fez, de invasão de áreas selvagens e de contaminação desses ambientes e dessa promiscuidade da relação do homem com o selvagem, a ponto de proliferar novos organismos e contaminar a população de uma maneira como está acontecendo agora, ela não é à toa. Ela acontece e ela aconteceu em várias e várias e várias vezes e a gente não viu porque vários e vários e vários desses vírus e dessas bactérias novas que surgem todos os dias, a maioria delas são inofensivas para a gente, mas uma vai ser desastrosa para a humanidade como um todo. Uhum. E isso é produto dessa exploração desenfreada. Como que esse sistema que não tem retroalimentação, não tem feedback, não tem freio, como que dentro desse sistema de privilégio as pessoas vão enxergar as soluções?
É muito difícil. É muito difícil. É como que você quisesse que a primeira pessoa a enxergar o racismo nas Américas fosse um homem branco. Uhum. Não vai acontecer de um homem branco. Essas respostas que a gente realmente precisa na ciência, eu acho que virão de países periféricos e que realmente precisam encontrar as soluções, sabe? Por uma questão de sobrevivência, né? Gente, Para sair desse lugar mesmo, sabe? você explodiu minha cabeça aqui de um nível que eu tô aqui, meu Deus do céu. Esse já é pra mim um dos meus melhores episódios do Tricô de Paz, porque tá sendo um negócio tão fabuloso. As coisas que você tem dito. E sabe, uma coisa que eu admiro muito, porque existe dentro desse estereótipo, né, do cientista, do pesquisador, de ser aquele homem branco, meia idade, como você já falou, é de ser aquele cara que só fala sobre aquilo, chega até a ser chato. Sim. E você traz uma visão tão transversal sobre o mundo que é o que precisa, né? Não dá pra você ficar só ali misturando, sei lá, coisinha com coisinha pra sair uma outra coisa. Você tem que ter essa Sim. visão e é tão maravilhoso ver isso. Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, sabe? E eu tenho certeza que as pessoas devem estar legal, muito felizes de obrigada. estarem ouvindo isso. A Ana aqui no chat até falou, Ana Carla Macedo, uma das nossas apoiadoras, comentou que no meio né, quando você falou aquele negócio todo dos seus estudos, o pessoal que ficou assim, tá o pessoal fumegando aqui no chat. Mas ela falou um negócio que ela se lembrou que o mesmo aconteceu com pesquisadoras do Zika, que não deram ouvidos de primeira para elas só porque elas eram mulheres. E Sim, exatamente, Celina, né? eu não sei o Verdade. nome, mas ela levantou isso, então. Sim, sim, sim. Sim, sim, verdade, é verdade. Agora, não é à toa, gente, agora também é uma dupla de mulheres maravilhosas, né? A professora Esther Sabina e a Jaqueline Góes, elas conseguiram fazer o genoma do coronavírus do primeiro paciente infectado aqui no Brasil em 48 Pois é, horas. gente. Por quê? Porque elas estavam preparadas para isso, gente. Não é uma questão assim, nossa, que pessoas talentosas, excepcionais. Não, são pessoas como nós, que estão preocupadas com o mundo. É só isso. E que se preparam. Então, o que é preciso para a gente ter isso? É preciso você ter, e a gente ainda tem um, um, uma cultura e uma massa crítica de pesquisadores que vem de anos que tivemos investimentos maciços em ciência e tecnologia e que estavam preparados para responder à epidemia do Zika e que prepararam seus laboratórios para lidar com esses micro-organismos. Então, elas já tinham como fazer e como pensar na frente e como adivinhar o futuro nesse sentido de, é lógico que isso vai chegar aqui no Brasil, então a gente tem que estar preparado para quando chegar a gente colher e quando colher a gente poder fazer da maneira mais rápida e mais eficiente possível para rastrearmos a partir do dia 1. E nos deu uma grande vantagem. Agora, não adianta a gente ter essa vantagem, essa resposta e a gente não valorizar como sociedade essa vantagem e não seguir as recomendações, né? E diminuir todo esse conhecimento se apoiando em fake news ou se apoiando em argumentos que, na verdade, tem outros fatores aí que importam mais, né? Nessas distribuições de informações falsas acerca do coronavírus, né? Pois Não é à é, toa, gente, não não é é à toa. mesmo. São prioridades diferentes. Tem gente que está querendo proteger vidas e tem gente que está querendo proteger dinheiro que Exatamente. nem existe, tá? E isso é criminoso, gente, isso não se faz, né? Então, não se deixe enganar por isso, porque normalmente quando a gente reproduz esse tipo de comportamento, a gente nem imagina como que isso pode ser difícil e pesaroso no futuro próximo. Eu não estou torcendo para que nada dê errado para ninguém, muito pelo contrário, por isso mesmo que eu estou tentando fazer minha parte. Uhum. O que é que me chamou a atenção? Matemática não falha, gente. 2 mais 2 é igual a 4.
E a matemática, tem várias formas da gente representar. E uma delas é colocando a relação de crescimento de números de casos em relação ao tempo. Então, em poucos dias, a gente consegue ver que a contaminação que está acontecendo no Brasil está seguindo um formato de curva que denota uma aceleração muito grande. Então, a gente está crescendo o número de casos de uma maneira que a gente chama de exponencial. Diria até assim, é uma exponencial bastante acelerada nesse sentido, no início. E o risco de sobrecarregar o nosso sistema de saúde, não apenas o público, o privado também, é muito alto. Sim. E é o que aconteceu na Itália. Então, isso se faz com matemática, é olhando para curvas. E isso tem muito cientista bom falando, gente, está na hora da gente tentar se proteger para isso. Tem muito artigo já feito para isso. Agora, a população precisa confiar em informações de qualidade e não em bandeiras. Isso não é hora para falar de bandeiras. Mas pensa como é difícil, né, cara? Porque quando a gente tem um bunda mole lá do presidente que diz que é fantasia o negócio, né, como é que a gente vai esperar que o povo como um todo consiga, né, absorver que peraí, o cara, mesmo que o cara tenha votado nele, assim, cara, não pode, porque para mim, assim, é a grande falência da humanidade, é realmente, sabe, perpetuar essa ignorância, que é o que você falou, os dados estão claros. Tem muita gente, e eu sei que pode ser difícil, né, da gente, das pessoas que talvez não tenham um grau de instrução muito elevado, de entender de fato a gravidade da coisa, mas a gente tem pessoas muito boas trabalhando em tornar essas informações mais acessíveis, sabe? Eu não posso deixar de citar, por exemplo, o Átila Yamarino, que está fazendo um trabalho para mim que é fantástico de disseminar. Ele está fazendo um vídeo para o WhatsApp, para você espalhar no Zap, explicando ali, olha, gente, é isso. E as pessoas continuam achando que é exagero, sabe? Isso aí. E a gente está passando por um período de descrédito das informações, porque a popularização das mídias permitiu que a gente tivesse acesso a um monte de informações que, na verdade, são fantasiosas. E a gente não tem uma população preparada para entender o que é ciência. Então, acreditam mais em palavras, em gestos, em volume de voz, do que em fatos. Pois é. Né? Agora, esse erro ele pode ser desastroso para a nossa população. O que eu queria deixar claro é que você, mesmo assim, ainda pode fazer a diferença na sua comunidade, tá? Se você fica em casa num momento como esse, se a escola do seu filho fecha, isso permite uma proteção em todo o entorno daquela escola, em toda a comunidade no entorno daquela escola. Tem estudos já feitos sobre isso para outros vírus que se comportam em termos de contaminação de maneira muito semelhante, tá? Então, isso sim pode mitigar danos, e esses danos podem significar vidas, tá? Então, tem muita coisa que está sendo feita agora. Agora, tem um fator que é extremamente importante para a gente entender esse fenômeno, e para você entender e não ficar com raiva de uma pessoa porque ela não está acreditando. É entender que várias pessoas estão num processo também de negação. É verdade. E isso é muito comum em trauma, tá? Eu também estou sentindo isso, eu acho que estamos todos sentindo isso, uma sensação de estranheza com o mundo. Como assim de repente virou Apocalipse Now, né? Como assim de repente parece que eu estou num filme de terror de Hollywood aqui? É difícil, porque a gente não tem memórias de pestes, mas as pestes elas acompanham a humanidade desde sempre. É verdade. Tá? E a gente não passa, por exemplo, por situações como guerra há muito tempo, há muitos anos. Então, por isso a gente não tem essa sensação de toque de recolher todo mundo e fica... A não ser quem está vivendo as guerras urbanas nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Salvo essas grandes populações que estão nesse processo de periferia. Mas de um conjunto como nação, a gente não tem essa experiência.
E daí a gente pensa que é sempre um exagero, porque quebra com a nossa realidade. Mas é semelhante quando você perde um ente querido, por exemplo. Então, normalmente, quando você perde uma pessoa muito querida que fazia parte da sua vida, naquela frequência, naquela constância, muitas vezes pode dar aquela sensação de acordar e você pensar que aquela pessoa dali e de repente você viver aquele luto todinho de novo, porque aí você vai se lembrar, não, aquela pessoa faleceu. Algumas pessoas nem passam por isso, algumas pessoas negam que isso aconteceu, né? E ficam assim, não, isso não pode estar acontecendo. Não é assim, não foi assim. Né? Ou então se separa, ou perde o emprego. Não, peraí, você não tá entendendo. É um processo que a gente chama de negação, né? A pessoa nega aquela realidade porque ela distorce muito aquele contexto. E porque é muito dolorido aceitar, né? Estamos todos, o mundo inteiro está vivendo esse trauma. Não estamos sozinhos. Estamos todos vivendo esse trauma. E é um trauma biológico, físico, tem a ver com as nossas vidas, mas também é um trauma econômico, e a gente está vendo o colapso de uma forma de viver que está aí há muitos anos, né, poderosa e decidindo para onde que vai a energia vital das decisões do mundo, que é o dinheiro. A gente está vendo que esses caminhos estão se escapando, tem um gigante que está caindo, e esse gigante se chama mercado. Muito. E tem umas figuras bem pequenininhas que estão tentando segurar o mercado. Gente, ele vai cair. Se você tentar segurar, ele vai te esmagar. Não adianta. Não adianta. Né? Mais importante são as vidas. Não haverá produção no país se não tiver gente para produzir. Né? E a gente pode estar aqui falando de zeros à direita nesse número de óbitos, né? A gente pode estar falando de um problema de escala do número de pessoas que vão morrer, né? Não só pelo coronavírus, né? Mas por todas as pessoas que não vão ter assistência quando precisarem, porque o SUS está superlotado. Pois é. Isso é muito sério, é muito grave. Eu não quero ser alarmista nem pessimista, mas porque a gente pode fazer sim alguma coisa hoje. E o que é? É realmente isolamento. Esse isolamento não precisa ser completo no sentido de parar de conversar com as pessoas. Você deve conversar com as pessoas. Manter uma rotina. Manter uma rotina dentro da sua casa para os seus filhos e para você, para quem estiver compartilhando essa casa com você, ou se você estiver sozinho, para você mesmo. Manter uma rotina, acorde no mesmo horário, faça o café da manhã, coloca uma roupa legal, não fica o dia todo de pijama, estrutura a tua vida, né? Naquele sentido, vai ler um livro, vai fazer coisas que você estava a fim de fazer há um tempão, sabe? Vai acertar aquela sobrancelha que você estava querendo um tempo para acertar aquela sobrancelha, vai acertar lá no espelho, sabe? Vai curtir o prazer de estar vivo, de estar bem, de estar saudável, né? E curte esse contato com você mesmo e saiba que você está ajudando a diminuir riscos de contaminação, né? Nesse ato de ficar em casa, de cuidar da higiene e de cuidar do outro, você está ajudando a coletividade. Nossa, é perfeito isso, porque o que você fala sobre, por exemplo, fechar as escolas. Por mais que a escola dos meus filhos, por exemplo, seja uma escola construtivista e que as pessoas tenham a tendência construtivista, né, que estão ali, os pais e tal, muita gente nos chats dos pais da escola estavam achando absurda a decisão quando a escola resolveu acompanhar o movimento de fechar por 15 dias. Nossa, que isso é um absurdo, não serve para nada, porque essas crianças que são vetores, elas vão para casa dos avós e aí sim vai estar piorando. Tipo, não, cara, a escola tá fechando, não é para criança ir para casa do avô, é para você não ir pro trabalho. É para você cuidar, isso. Entendeu? Isso. Então, assim, eu ficava muito angustiado porque são pessoas que têm um nível de esclarecimento já também elevado e você vê que isso não quer dizer muita coisa no final das contas. E é exatamente isso que você está falando, é que eu tenho visto aqui acontecer aqui em casa, e foi assim, anunciou na minha escola, uma hora depois já estava falando com o meu gerente, olha só, vou ter que fazer home office, não tem condição. Ah, não, mas sua esposa, ela trabalha? Eu disse, não, mas eu não vou ficar vindo para cá, entendeu? Eu vou ficar em casa também, tem que fazer parte disso.
E é exatamente isso que você falou. Eu acho que a manutenção dessa rotina, por mais que eu esteja trabalhando, então assim, beleza, eu acordo com os meninos, faço as mesmas coisas que eles fariam, tomamos um café da manhã, bota o lixo na Uhum. rua, não sei o que, conversa. Ah, beleza, ó, agora Isso. é hora do papai trabalhar. Papai vem, não sei o que, fica. Então, tem sido uma coisa. Hoje foi só o segundo dia, né? Então, não posso dizer a longo prazo como é que isso vai ser. Aham. Mas não tem sido uma coisa horrível e tenebrosa, sabe? Tem sido mais prazeroso do que tenebroso essa vivência aqui dentro. E eu acho que todo mundo deveria pensar nisso mesmo e deveria conversar com os seus filhos enquanto pequenos, se já tiverem idade Uhum. para isso, né? Porque hoje mesmo eu tive uma conversa com que os meus mais velhos têm 7 e 5 anos. E eu tava conversando com ele sobre isso, né? E o Dante, num determinado momento, falou: Ah, não, porque é férias e tal. Eu falei assim: Não, filho, isso não é férias. A gente está num momento que a gente tô trabalhando em casa, vocês não estão tendo aula, mas e aí eu expliquei por quê. E aí fiz eles lembrarem que eles já sabem que o coronavírus ele não mata com tanta ferocidade pessoas mais jovens como a gente e como eles, né? Uhum. Então eles já sabem disso. Isso. Aí eu falei, olha, mas então, vocês sabem para quem que é perigoso, né? Sim, para os idosos, para as pessoas mais enfraquecidas. Eu falei, pois é. Então, olha, se para mim tá tudo bem, e se eu estiver carregando esse vírus e começar a andar por aí como se nada tivesse acontecido, eu posso estar levando isso para essas outras pessoas e eu posso Uhum. estar ajudando essas pessoas a morrerem. Então isso é muito Uhum. sério. E aí, tipo, quando eu falei isso, eu vi o olho do meu mais velho arregalar de um jeito que, tipo, agora ele entendeu, É, sabe? Eu, tipo, o isso. que que a gente tem que fazer pelo Isso. outro. E é tão importante a gente fazer isso com os nossos filhos, porque é isso, né? Se a Uhum. gente ainda tiver mundo lá na frente, eles precisam, já de logo de início aqui, de berço, já ter uma mentalidade diferente do que tá hoje em dia por aí. Exatamente. É entender que vida é mais importante que dinheiro. Uhum, A gente está numa ilusão há muito tempo, debatendo isso com as pessoas. São princípios que a gente vai começar, talvez, a valorizar mais agora, né? E a entender que a gente precisa valorizar a vida e que a gente é parte do todo, a gente está integrado no todo. Se a gente modifica biomas, meio ambiente da forma selvagem como a gente tá modificando, animais silvestres, como o morcego da vida, vão produzir micro-organismos que vão entrar na nossa vida de uma maneira uhum, desastrosa. uhum, Isso é uma questão de probabilidade. Se você aumenta, você estica a corda a um certo ponto, isso vai acontecer quase que certeza, né? Então a gente chegou nesse ponto, a gente aqueceu a terra até o ponto dela ser uma sopa de bicho novo, né? E esses bichos novos, eles são quase um sistema imunológico da própria terra falando, cara, vocês estão detonando demais, né? Então, é importante que as crianças tenham essa noção do todo. A gente deve tratar com muita. Eu tenho essa filosofia. Eu não converso com os meus filhos como se eles fossem pessoas que não estão entendendo. Eles são parte da sociedade. Eles podem ser vetores de transmissão também. sim. Eles têm que entender as normas de conduta, eles têm que entender que tem que colocar o bracinho para se for espirrar, se for tossir. E se você não explica o porquê para ele e a gravidade daquilo e da onde vem aquilo, aquilo ali se perde, aquela oportunidade de aprendizado se perde. Isso é fundamental. Concordo com tudo que você falou, que é fundamental a oportunidade que eles têm de crescer e de amadurecer com esse nível de emoção, Pois né? é. Ao contrário E do é um pessoal aprendizado que que vai quer ficar ir. sempre. Pois é, e ao contrário do pessoal que, principalmente aqui, que eu, né, moro no Rio, então a galera aqui, não dá nada, vamos pra praia. E tipo, não, gente, sabe? Gente, Não é por não, aí. A gente não mesmo. não vai mesmo, não vai funcionar assim não. Então, até o Gregor estava falando aqui no chat que as crianças estão entendendo muito mais do que muito adulto, e é toda a verdade, Uhum, assim. verdade, verdade, é verdade, porque elas estão abertas para esse aprendizado. Elas Uhum, não estão negando a realidade. Criança é uma máquina de aprender, gente. Eles têm uma flexibilidade para aprender o novo que a gente não tem mais, porque a gente já tem anos e anos e anos se engessando com um programa de realidade que é tudo ilusório, na verdade.
Isso pode mudar, sim, no instalar de dedos, né? Cara, é verdade. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, respondam todos os porquês dos seus filhos. Se você não souber, vai lá, procura no computador, na internet. Eu estou tendo um momento muito interessante, muito gostoso de descoberta com eles. De conseguir aproveitar a presença deles, de olhar no olho com tempo. Um tempo que eu não tinha de rotina. Né? Porque normalmente a rotina era quebrada. Chegava no final de semana, era aquela pressão para toda hora estar se divertindo. Né? E esse tempo de poder olhar esse processo de aprendizado, poder fazer escolhas, vamos fazer o que agora, vamos fazer isso são momentos preciosos, né? E isso pode proteger muito a saúde mental da família inteira, se estiver em momento presente, naquele momento que está ali privado dessas relações sociais, né, que tinha. Então, desapega daquela rotina que você tem. Você está fazendo um bem enorme para a sua comunidade de estar em casa. Você não se sinta culpado porque não está produzindo, muito pelo contrário. Você está protegendo vidas estando em casa, tá? Inclusive a sua e dos seus filhos, talvez. É verdade. Né? A gente não sabe ainda como, não tem a mesma letalidade para crianças, mas tem muita coisa sendo feita e descrita agora, as coisas estão mudando a cada dia. Então é importante sim a gente se proteger, mas pensar na coletividade, pensar em todo mundo, tá? E aprender a educar para essas situações de coletivo. Eles precisam disso, para que a gente aprenda a agir mais como coletivo e menos nos interesses individuais, né? Nossa, perfeito. Caramba, que aula, que aula. Eu acho que com isso a gente pode ir encerrando aqui a nossa pauta. Não sei que tenha algum assunto que você queira abordar, porque tá dando uma horinha aqui de conversa. Não, eu acho que o que eu queria falar mais era essa questão do coronavírus que me pegou assim de jeito. Queria só falar mais uma ideia. Claro, pode falar. Eu tenho feito isso e eu acho que isso é uma coisa que dá para se reproduzir. Então é uma ideia, tá? O que é que eu fiz? Eu fiquei pensando que tinha muita gente no meu entorno que estava com medo, que estava em negação. Eu estava percebendo que eram vários processos relacionados a esse trauma de receber essa notícia, de parar a vida, assim, de repente, né, com aqueles planos que tinha. Então, eu percebi que, às vezes, ações simples podem mudar o curso dessa experiência, e principalmente para as crianças. Então, eu montei uma rotina para mim, de saúde física e mental, para todo mundo aqui em casa, né? Todo mundo teve suas escolhas, mas tinha que ter todo dia uma prática de saúde para beneficiar a sua saúde física, exercício físico, alimentação legal, saudável, uma prática meditativa, que podia ser uma yoga, podia ser uma dança maluquinha, assim, tentando se conectar com aquele ritmo, né? Desenvolver o seu contato com a sua espiritualidade, se você tiver uma espiritualidade, mas voltar esse olhar para si e conversar com os amigos, conversar com as pessoas queridas. Então eu montei um grupo de WhatsApp com pessoas super queridas minhas, e comecei a divulgar essa ideia. Gente, pensei em fazer isso e aquilo com as crianças, estou colocando artes, aí muita gente, nossa, foi uma enxurrada assim, de coisas legais. Um amigo músico colocou uma peça de violoncelo, nossa, que foi assim um bálsamo, sabe? E a gente começou a se presentear e a coisa era, a gente tá isolado, mas não tá só. A gente tem esse canal e a gente tá junto nessa, a gente vai conseguir, vamos conversar. Então, eu reservei um momento do meu dia só para ligar para as pessoas que me procuraram, para os meus pais, para minha irmã que está longe. E isso tem um efeito no coletivo mesmo, a vida fica mais leve e acaba ficando mais leve para as crianças também, elas não precisam viver isso com medo, se elas olham para a gente com medo, elas ficam com medo. É verdade. Então se elas percebem que a gente está seguro e que a gente está confortável, elas também ficam, né? E é isso.
eu queria compartilhar isso porque cada um pode fazer seus grupos, né? É uma ótima Daí ideia. dividir. É verdade. Eu tenho alguns aqui que a gente fica sempre se trocando, mandando foto fofa de filho, e acho que isso dá uma animada no dia também, né? Acho que é importante Isso, mesmo. isso, exatamente. Bom, com essa super dicona aí, a gente vai agora para as indicações supimpas e você vai gostar do que a gente tem para indicar. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vai então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Indicações supimpas! Esse é um bloquinho que a gente faz indicação. Isso que você deu já seria uma ótima indicação, mas se você tiver alguma indicação de série, de livro, canal no YouTube, qualquer coisa que você acha que seja interessante pro pessoal, fique à vontade. Se não tiver também, não se sinta pressionada, porque não tem problema também. Eu não pensei agora especificamente numa. Eu tava numa onda muito de olhar umas séries feministas, né? Não sei porquê. E tinha uma que era Bazar da Caridade, eu acho, que me pegou de jeito, assim, francesa, muito legal, tá no Netflix. Olha, ótimo. Essa eu gostei. Acho que é isso. As minhas indicações são muito de criança, né? Eu só venho aqui, assim, o Netflix aqui agora colocou algumas produções do Miyazaki, e eu acho que ele é um diretor, assim, incrível, né? Uhum. Então, o Ponyo, são coisas da década de 80, mas são fenomenais, assim. Ponyo é tão antigo assim? Eu achava que era mais recente. Amo ele. É muito legal. Totoro, né? A Viagem de Chihiro. Então eu descobri um dia desse no Netflix, eu acho que é bem legal. Tem algumas coisas também, eu posso te mandar, agora eu não sei de qual, assim, te indicar, porque são links, né, que a gente baixa. Tem uma contadora de histórias que fez uma sequência de contação de histórias muito legal para as crianças, para os pequenos, e é isso. Pô, legal. Mas o que eu curto mais fazer é curtir, bem na vibe que você falou, curtir o que meus amigos estão fazendo e manter essa rotina, sabe? Uhum. Não tem muito o que fazer não, agora acho que a gente precisa focar mesmo nisso, até pela sanidade mental de todo mundo, né? Isso, coisas que pode fazer em casa, né? Uhum. Assim. Só comentando aqui que você falou de contadora de história, eu tenho uma amiga que é contadora de história, que ela tem um canal que se chama Fafá Conta, e ela também, não só ela, mas acho que algumas contadoras de história que tem canal no YouTube, elas estão durante esse período aí de separação social, elas estão fazendo lives em determinados horários do dia, que elas estão contando uma história por dia, sabe? Então, tipo, acho que a da Fafá é 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde ela tá lá, vai fazer uma live no Instagram, conta uma história e ok. E já que você gosta disso daí, vou te apresentar também, eu faço um podcast com ela para crianças, que é o Conta Pra Mim, que a gente conta histórias e tem uma sonorização toda trabalhada, toda cuidadosa. E, sei lá, talvez seus pequenos curtam ouvir aí nesses dias. Massa. Com certeza, com certeza. Hoje, inclusive, no dia dessa gravação, a gente lançou, a gente estava segurando para lançar a segunda temporada, a gente resolveu adiantar justamente para ter conteúdo para as crianças, né, consumirem durante esse período com seus pais. Então a gente está lançando a segunda temporada hoje, no dia da gravação, e o primeiro episódio dessa segunda temporada a gente conta a história daquele livro que eu adoro, que eu sou fã, que é A Pior Princesa do Mundo. Não sei se você já conhece esse livro.
Que legal. É um livro ótimo. Já adorei o título. É um livro ótimo. É aquela princesa que tá esperando o príncipe chega, ela vê que ele é um bocó, e aí, tipo, quer saber? Vou partir com esse dragão aqui que é meu amigo agora e vou fazer altas aventuras com o meu amigo, sabe? É uma história ótima. Adorei. Então, bom... Maravilha. Então, acho que é isso que eu tenho de indicação também. Eu posso indicar, se vocês quiserem acompanhar informações sobre o Corona, eu gosto muito do canal do Átila Yamarino. Ele tá passando umas informações bem legais lá. E tem Sim, eu tô acompanhando ele também. Pois é. Tô gostando bastante. Vídeos ótimos do Átila. Ele é bem didático, então dá pra sacar bem, assim. E tem também, eu vou botar o perfil, a página dela no Facebook, que é a Maíra Libertar. Ela é enfermeira obstétrica, né, a parteira dos 3 partos domiciliares da Anne, que é minha esposa. Mas ela também tem um contato muito grande com essa questão da infectologia e tudo. Então ela tem feito análises no Facebook dela em texto que são incríveis. São textos que têm me ajudado, inclusive, pessoalmente. Pra você ver, o Gael, meu filho do meio, ele faz aniversário dia 14 de março. Então foi no sábado, no primeiro sábado da quarentena. Sim. E a gente tinha uma festa marcada pra lá. E eu tava muito nessa, cara, a gente tem que cancelar essa festa. Amor, não posso, amor, olha aí. E ela, não, vamos fazer, só o primeiro dia. Eu falei assim, não dá, a gente tem que cancelar. Não. E aí, tipo, foi um texto dela que eu consegui sensibilizar a Anne pra, tipo, olha, a gente tem que fazer isso, é um compromisso nosso. E então, assim, ela tem feito textos ótimos, eu vou botar o link também no post pra você começar a acompanhar ela também. Massa! Que legal, que legal. Muito obrigada, viu? Nada, que isso. Eu que agradeço, Natália. O pessoal tá aqui agradecendo pra caramba aqui a sua participação. Eu tô muito feliz, de verdade. Nossa. Eu esperava conhecer um pouco mais do seu trabalho, mas assim, foi muito além do que eu esperava. A análise que você fez sobre o mundo, sobre sociedade. Meu Deus do céu, muito obrigado por compartilhar isso tudo com a gente. Obrigada, eu que agradeço por dar esse espaço e tamo junto nessa, né? Tamo mais junto que nunca. É verdade. A gente tem sempre uma tradição de soltar uma hashtag qualquer aqui no final do episódio para marcar o tema do episódio, então acho que a gente tem que fazer isso, é hashtag Fica em Casa. E eu acho que isso. É isso Perfeita. Que a gente tem que fazer. Perfeita. Então Adorei. É isso, querida. Muitíssimo obrigado. Você tem algum perfil, alguma página que você queria indicar para as pessoas seguirem o seu trabalho, ou é tudo pessoal? Se for tudo pessoal também não tem problema nenhum. Eu tenho um Instagram pessoal, Natália B. Mota, e tenho o meu Facebook, Natália Mota. Pode me adicionar lá. Eu assim, normalmente quando eu posto alguma notícia, eu posto por lá. Então tá ótimo. Tá bom? Então uma ótima maneira de acompanhar o seu trabalho também. Então muito obrigado de novo. Se você aí gostou... Obrigada. Quiser conversar com a gente, o nosso e-mail é tricodepaz@paizinho.com. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, então não esquece, acompanha a gente, divulga esse episódio. Se você tem aí o pessoal que tá meio que achando que coronavírus é fantasia e não sei o que, já manda esse episódio logo pra essa pessoa parar de palhaçada e ficar em casa. O Greg até soltou aqui no chat também uma nova hashtag boa também, que é a hashtag Achatem a Curva. Então é isso, gente. Hashtag Fiquem em Casa, hashtag Achatem a Curva. Pelo amor de Deus, vamos lutar junto contra isso. Um beijo, até a próxima, gente. E tchau, tchau. Eu pensei que não podia mais.